A minha ideia realmente é que a gente vá caminhando para um modelo de aula mais assim, de orientação, de passar algumas tarefas, passar dicas de vídeo para vocês verem, ouvirem e tal, e vamos fazendo assim, né? Então eu não vejo muito problema, eu acho que no modo remoto, mas aí o que o Leandro falou, a gente vai semana a semana comentando, né? Se tiver alguma dificuldade, vocês já vão me sinalizando. Eu acho que bem tranquilo isso, né? E por hora a gente seguiria no remoto, né? Tudo bem? Então vamos fechar isso por enquanto desse jeito, né? E a gente, se houver necessidade, vai reavaliando mais lá para frente, né? Aí tem uma coisa, né? A gente partindo que acho que tudo bem, né? Estamos chegando num acordo aí. O que acontece é que quando eu estou numa aula presencial, né? Eu passo alguma coisa para fazer, enfim, tem alguma tarefa, eu consigo, de alguma forma, dinâmicas que eu faço de produção de som, a gente consegue fazer juntos, né? Ao vivo ali, vou cutucando a pessoa e tal. E aqui, no ambiente virtual, a gente está, vamos dizer, à distância, né? Então, eu preciso aí, vou pedir para vocês um esforço assim no sentido da participação, né? Algumas dinâmicas que eu faço você pode achar engraçada, pô, mas vai pegar uma caneca agora, enche de água, enfim, mas a gente vai brincando, tentando produções aqui alternativas. Aí eu queria que vocês tivessem esse engajamento da gente poder estar junto nisso, né? Porque acho que assim, sonoplastia 2 ficar só teoria, teoria, acho que não é por aí, né? Eu queria trabalhar com essas pequenas criações, coisas simples, né? O foco nosso sempre vai ser, é, vamos dizer assim, a originalidade, a criatividade, né? Tentar trabalhar isso. Eu não estou muito preocupado. Ah, professor, que programa vou usar? Ah, eu tenho um banco de som, banco de tal. Meu, isso aí eu vou deixar solto, né? Porque assim, imagina assim que eu tô aqui, vou dar umas dicas, tá? Mas na hora que vocês estão apresentando o resultado de vocês, a produção que vocês fizeram lá, um videozinho de 1 minuto, por exemplo, é uma das atividades. É, aí eu quero escutar, quero ver se está legal, né? Não me importa muito como é que você fez aquilo, tal, né? Eu quero ouvir o resultado, né? E aí dá mais liberdade para vocês. Tudo bem isso? Tô falando, faz sentido, pode ser? É É, só eu pra acho bom, gente. professor. Tá, Fazer uma tranquilo, né? atividade, passar uns trabalhos, é legal. Ah, então Mas, legal. porque também tem essas dinâmicas aí que a gente vai sentir uma dificuldade, porque tem um ano e meio que, né? É. Fora que pela computadora aqui é meio complicado. Não, tudo bem, tudo bem. Algumas coisas vai ser assim. Por exemplo, eu vou falar. Bom, vamos começar a conversar então uns temas da aula de hoje que eu tô pensando, né? E aí, à medida que vai aparecendo, eu vou cutucando vocês e a gente vai combinando como é que faz, manda o link, né? Ou vocês escrevem, né? Então, beleza, deixa eu. Eu vou até colocar aqui para vocês, quer ver? Eu fiz um programinha aqui para essas primeiras semanas, né? Então eu vou colocar na tela, pra vocês terem uma noção de como é que a gente está em relação à minha programação. Pera aí. Share screen. Que assim, a gente no presencial para o remoto e vice-versa, a gente ganha coisas e perde coisas, né? Então, no presencial, o que acontece? Eu tenho um aparelho de som que eu deixo, já está morando lá na Univap há anos, né? E daí eu levo um monte de CD, vou colocando, a gente vai trocando ideia, vai conversando, comentando e ouvindo os sons. Mas aqui, que é menos. Até daria para tentar alguma coisa assim, mas aqui eu perco um pouco essa questão de compartilhar o som ao vivo na hora, mas eu posso passar os links e vocês veem depois também, né? E tem uma coisa, eu tô aqui praticamente num estúdiozinho meu, né, na sala aqui, e eu tenho alguns instrumentos que eventualmente posso utilizar, né? O principal deles para mim vai ser o piano, simplesmente pelo fato de que a minha formação musical é mais no piano. O piano é um instrumento que é bem rico, tem variedade de sons aqui, né, de notas, né? Ele tem um alcance muito grande, uma tessitura grande. Então dá para fazer alguns exemplos, como eu tenho feito nas aulas. Ó, por exemplo, aqui tal, ele toca um pouco, tal. A gente fez isso nas duas últimas aulas, né?
Então isso eu posso fazer, acho que tranquilo, né? Ah, então vamos lá. Eu coloquei para vocês a título de curiosidade mesmo, né? Eu coloquei, está aberto para vocês no ambiente virtual lá na página da Sonoplastia 2. Eu tinha colocado uns vídeos, eu tocando música medieval, ali era mais para vocês sacarem como é o som de época mais assim, o mais fiel possível, né? Uma reconstituição do que era o som naquela época, curiosidade. E hoje eu estou colocando um outro, já está aberto para vocês, que é o Santos Football Music. É uma composição para orquestra e público. Então é um cara chamado Gilberto Mendes, não sei se vocês já ouviram falar, é um grande compositor brasileiro, um cara assim genial. Para vocês terem uma noção do Gilberto Mendes como criador musical e de trilhas, né? Na Rússia existe uma semana Gilberto Mendes. O pessoal que trabalha com música contemporânea, com trilhas contemporâneas, tem uma semana Gilberto Mendes. Então eles fazem audições, estudos, palestras e tal, a partir de coisas criadas pelo Gilberto aqui no Brasil, enfim, morou acho que a vida quase dele toda na cidade de Santos. Inclusive ele morreu há pouco tempo, né? E aí ele criou ele tinha uma coisa um pouco provocativa, né? Ia nos festivais, colocava umas músicas para cutucar mesmo, que não usava, sei lá, barbeador, usava vassoura, equipamentos assim que não são, meio na linha do Tom Zé, né? Vocês devem, talvez alguns de vocês já ouviram do Tom Zé, um cara que provoca, que cria, né? Usa uma enceradeira lá, coloca para fazer um efeito e tal, mesmo no meio de uma apresentação, entre aspas, musical, o cara amplia essa noção. Então ele vai um pouco para a coisa do, em vez de música, vai falando de som, de modo mais amplo. E o Gilberto, ele criou essa obra que era para orquestra e público. O público participa da obra, as pessoas que estão ali, né, na execução da orquestra, as pessoas estão lá também participando. E como é que funciona? Ele tem a partitura, tem a parte das notas, a parte musical mesmo, tem um regente e tudo. E ele tem placas, uma série de placas. É como se fosse um diretor de estúdio, né? E ele tem lá uma placa aplausos, como existem às vezes nessas filmagens ao vivo, quando você tem fazendo coisa em auditório, né? Principalmente série cômica e tal. Tem lá, levanta as coisas e a pessoa vai. Velha guarda mesmo, estilo antigo. Levanta lá, sei lá, aplauso, aí todo mundo bate palma, né? Vaias, né? Ele brincou com isso, né? Uma tradição de auditório, né? E aí a orquestra está fazendo o som, tem um rádio que tá rolando uma narração de um jogo ali e tal, e os efeitos são feitos pelo próprio público à medida que ele vai dirigindo. Então as pessoas, você vai assistir o negócio e você participa, né? Inclusive tive uma experiência super maluca, engraçada, tal, de um festival de música em Campos do Jordão, já tem alguns anos, vários anos, onde eu fui escalado, cara, eu apareci cedo lá e eu fui escalado para ser o locutor. Então eu lia, eu não sabia qual era o texto, né? A proposta era, meu, na hora vão te passar um texto, você lê aquilo e você vai ter que parar num certo momento. Não, mas como é que eu faço? Ah, você vai descobrir na hora, né? Então tinha um diretor ali, eu ia lendo, tinha efeitos da plateia, efeitos dos instrumentos e tal. E aí eu ia lendo e acompanhando a direção. Uma coisa de produção ao vivo muito, muito interessante, né? E aí o Gilberto então tem uma filmagem, eu acho que foi em São Paulo que foi filmado isso, é um vídeo de uns 5 minutos, onde rola um regente, o próprio Gilberto está lá com as placas e vai rolando o som, o rádio e o público fazendo os ruídos complementos, criando a paisagem sonora, aquilo que a gente está falando, o ambiente sonoro, né? Esse vídeo eu coloquei para vocês lá no ambiente virtual. Enfim, curiosidade, assistam, vejam. Assim, é uma questão de perceber possibilidades diferentes, meio malucas, tal, que se faz, que se pode fazer, né? Então tá lá, não precisamos ver agora, mas depois eu gostaria que vocês assistissem, cada um no horário que quiser aí e tal, né? Bom,
Para vocês verem nosso roteiro como estamos. A gente falou, então, comecei falando de parâmetros musicais, falei de timbre, tessitura, diferença de instrumentos e tal. Lemos semana passada a paisagem sonora, falamos, né, um pouco do Murray Schafer, a importância da gente pensar o ambiente. A gente vai explorar muito isso, né? Ah, a gente fez uma vivência, um experimento de paisagem sonora e ruído, né? Tem um que eu nem escrevi aqui que nós fizemos, que era de colocar. Esse de paisagem sonora e ruído é aquele que eu lia, o pessoal fazendo barulho e tal. E tem aquele outro que eu tocava uma música para vocês terem a percepção do que é isso, que som é esse, né? O que isso transmite, né? Qual o significado. Fizemos esse também. Tem mais duas vivências que a gente ainda não fez, que eu gostaria de fazer, então talvez possamos fazer hoje pelo menos uma delas. Eu li um texto do Vajda, que é uma discussão sobre som direto ou som direto, gravação ao vivo, né? Ou fazer a pós-sonorização em estúdio, né? E tem um segundo texto dele que eu vou ler hoje para a gente fechar essa parte aqui, né? Então fala sobre música ou ilustração musical, né? Então é um texto bem curtinho, vou ler para vocês. Ele falando: não possuo formação musical. Esta é, de todas as minhas limitações, a de que mais lamento. Lembra, ele é um diretor de cinema que trabalha com a criação sonora, mas do ponto de vista, enfim, da direção geral, ele não tem a própria formação, né? Contudo, não trabalho sempre com o mesmo compositor, como fazem inúmeros diretores intimidados por sua ignorância nesse assunto. Às vezes o cara não sabe nada de música, não tem, então ele contrata alguém e fica para sempre com aquela parceria, né? Fica aquele cara criando o som para ele. E tem muitos casos famosos, né? Vocês devem citar alguns, devem saber citar alguns aí, enfim. Um exemplo, né? No cinema italiano, Fellini, que passou a vida inteira usando o Nino Rota, né? O Nino Rota, que era um compositor, regente. A parte de música do Fellini era sempre esse cara. Ele chamava sempre. Outros diretores também tinham esse tipo de, vamos dizer, quase um alter ego, né? Aquele cara que ele confia muito e vai sempre. Mas o Vajda, ele diz assim: não, eu não faço isso, né? Não trabalho sempre com o mesmo compositor. Faço uma tentativa com compositores diferentes de acordo com o tema e o caráter do filme. É interessante essa visão, né? Fui então levado inevitavelmente a formar uma opinião pessoal sobre o papel da música no cinema e seu modo de emprego, a fim de não agir às cegas, né? A função da música no cinema sofreu uma grande evolução ao longo dos últimos anos. No tempo da minha juventude, o compositor começava a ver o filme na mesa de montagem. Então já estava tudo filmado, daí que iam chamar o sujeito. Em seguida, determinavam-se as entradas da música, ó, nessa parte da filmar, aqui nesse momento, né? Então fazia um roteirinho ali, descritas para cada tomada, cronometrado, né? Até a próxima pausa. E isso era o que a gente chamamos até hoje de ilustração musical. Então está visualmente pronto, né? A montagem já foi feita, aí depois, por último, chega a parte do som e o sujeito vai lá e vai fazendo a ilustração, né? Ou seja, a maioria das vezes, quando a sequência de produção é nesse esquema, né, que faz tudo antes, deixa o som por último, é muito comum caminhar para o que ele chama de ilustração musical ou ilustração sonora, ou seja, simplesmente a tarefa enfim, do compositor, diretor musical, que seja, ele vai achar determinados pontos. Teve um acidente de carro, então faz um som. Tem uma tendência desse trabalho de quando o som chegar por último, do som simplesmente ficar ilustrando. Então tem um acidente, o carro vai derrapando, bota um som de borracha, né? Som de derrapagem, né? A pessoa bateu a cabeça na parede, bota o som o mais próximo possível e fica um som que é simplesmente uma tradução acústica, uma tradução sonora daquilo que a pessoa já está vendo. Que é um pouco nesse sentido, é um pouco parecido com um narrador de futebol, né? Você está vendo na TV, no rádio é uma coisa. Mas se você está vendo na TV, você já tem, né? Você já está acompanhando o jogo, sabe quem passou para quem, enfim, quem deu de cabeça. E mesmo assim o locutor está reforçando, está dando os nomes, enfim, de vez em quando coloca curiosidades, né?
Então, no cinema, né, na produção audiovisual, seria a ilustração sonora. Aquele som que vai simplesmente ilustrar, e às vezes tentam até fazer isso de modo mais naturalista, tentando repetir o máximo possível, reproduzir o máximo possível as condições da vida real, vamos colocar assim, né, como se fosse aquilo e tal. Muito bem. Aí, isso era a ilustração musical. Essa ilustração sonora ou musical deveria colar-se à imagem, né? Assim como os desenhos num livro ilustrado, enfim, né? Mas hoje, né? Hoje, quando ele fala já há algum bom tempo, age-se de outra maneira. Muitas vezes o compositor é associado à direção geral desde o início da filmagem. Então o cara já vai acompanhando, né? Eu já participei um pouco já tive um pouco de vivência nisso e eu acho muito bom quando a gente é, vamos dizer, convocado desde o início. É a melhor coisa. Já vai se sentindo, vai entrando na coisa, na proposta, né? Assim, quando é feito desse jeito, mais em paralelo, né, junto, esse diretor sonoro não vai ficar só se inspirando nas imagens definitivas. Não é aquela coisa pronta. Ele acompanha o diretor, inclusive pode dar palpites, né? Em sua aventura a cada fase da filmagem. Então vai, ó, agora vamos fazer tal coisa em tal lugar, você vai lá. Tal. É claro, nem sempre é possível, né? Quando você pensa em, sei lá, uma longa-metragem, daí tem custos, tal. Bom, mas quando você consegue, né? Você assegura, né, uma participação do compositor na elaboração da obra como um todo. Não fica, a gente reduz muito aquele risco de colagem, querer fazer, casar coisas que não estão encaixando direito, sabe? Então, quando você está criando junto, bom, muito mais legal, né? Houve também uma importante evolução na nossa sensibilidade à música. Ela marcou sua função no filme atual. Isso ele atribui à tecnologia, né? Essas mudanças, que a sensibilidade nossa, ela está relacionada com os avanços tecnológicos, né? Exemplo, quando andamos de carro, o rádio pode estar tocando uma música, né? Ao mesmo tempo a gente está ouvindo o zumbido do motor, ao mesmo tempo a conversa dos passageiros. E hoje em dia a gente ouve música. Bom, vou falar por mim, aqui o Vajda está falando, eu não sei vocês. A gente ouve música em geral misturado com outras coisas, né? Ela acompanha, a música acompanha a gente. Você está fazendo alguma outra coisa. Tem gente que tá fazendo exercício lá e tá ouvindo um som, né? Então, vamos dizer que é uma música autônoma. Ela não está cumprindo uma função narrativa propriamente, né? Ela não está ilustrando alguma coisa, né? Então, muitas vezes é até mesmo incidental. Você passa num lugar que tá rolando um som, aí você escuta, né? A sua presença vamos dizer, independente, autônoma, faz parte da nossa vida. O que acontece com isso? É que essa música, quando a gente escuta, ela não necessariamente, a maioria das vezes, ela não vai corresponder ao nosso estado de espírito. Não tem como. Como é que você vai ouvir uma coisa alegre quando você está alegre? Seria coincidência, né? A maioria das vezes você não tem essa chance, essa possibilidade de escolha, enfim. Há alguns anos, né, um pianista falando para ele, num avião, disse: é horrível, isso tudo que eu tô sentindo é horrível, né? E ainda uma música dessa, meu Deus, se eu tivesse indo pro enterro, me matava agora, sabe? Então as coisas vão acontecendo. A música, misturada a outros ruídos, aleatória, inadaptada ao momento, faz parte do ambiente. Então você entra no lugar, tá rolando aquilo, não foi você que escolheu e já era, né? Não é de se espantar que hoje os compositores utilizem muitas vezes pedaços, fragmentos de sons, né? O que a gente chamaria, ele chama aqui de manchas, né? Um borrão ali, um trechinho, né? Sonoro, que não é a ilustração sonora mesmo, precisa, homogênea, ajustada no cronômetro, né? Que às vezes acontecia, né? Sabe onde que a gente
vou dar uma dica assim de ilustração sonora que é muito interessante, eu acho. São, em geral, essas comédias, esses filmes cômicos antigos, sabe? Aqueles comediantes antigos, tal. Um exemplo que eu gosto muito são os Três Patetas. Não sei se vocês já viram. Os Três Patetas, se você digitar Três Patetas no YouTube, eu acho que, aliás, eu sugiro que vocês façam isso, vai aparecer um monte de vídeos. Provavelmente tem alguns filmes da íntegra também, né? Mas o legal são as cenas curtas, né? Vocês vão achar cenas curtas e aí vocês vão perceber o papel não só da música, mas dos efeitos sonoros, um papel de ilustração. Então, realmente vai ser aquela coisa que casa exatamente na hora que ele tomou a marretada na cabeça, faz aquele barulho, né, da marreta, tá exagerando, né? Então a comédia usa muito isso. Essa ilustração bem precisa, né, cronometrada. Outras coisas que se faz, né, mais recentes, sobrepor a imagem do filme, trechos de música erudita, de alguma coisa assim, né? Os primeiros resultados eram encantadores, impressionantes. Décadas atrás isso começou a se fazer, né? E de repente uma cena, uma paisagem, né? Aí entrava aquela trilha sonora imponente, aquela coisa orquestrona, tal, e dava um peso. Então às vezes era uma imagem que não dizia muita coisa, era sei lá, um plano geral assim, e aí entrava aquela música e dava grandeza, mistério, né, beleza, tal. Os diálogos meio que você em determinados momentos você quase que presta mais atenção no. Olha, tô falando com vocês, tem uma sirene aqui do lado. Olha aqui, música incidental, né? O som incidental, não estava planejado. Então, quando você põe uma música muito, como é que eu vou dizer, aquela sonoridade, aquela força, né? Isso acaba reduzindo a importância dos outros elementos, né? Quando essa música é muito imponente, né? Então isso acaba reduzindo um pouco, né? Dilui um pouco o filme. É por isso que, quando a gente quer dar um impacto dramático, muitas vezes a gente usa o silêncio. O silêncio é interessante, né? A gente tá no dia a dia nosso, faz uma coisa, faz outra, é música, tal, é som, bate, pode, faz barulhos para tudo que ela. De repente, na narrativa ali, você tem um momento de silêncio, chama atenção pela ausência. É uma ausência que mostra a sua presença, sabe? Então é interessante. Bom, tá, a magia dos velhos mestres, né, dos compositores reinava, né? Mas essa alegria durou pouco. O que aconteceu? À medida que se entendeu que esse peso sonoro, que essa massa sonora, vou falar bem na lata, preenchia espaços, aquilo ali preenchia espaços, o que aconteceu? Começou a padronizar a criação. Até mesmo as propagandas, né? Os filmes curtos, os longas muito, né? Aquilo foi assim, igualando tudo. Tudo coloca lá um Vivaldi, coloca um Bach, um Tchaikovsky, enfim, um Beethoven, dá aquele peso, né? Então a música vai engolindo tudo, né? Transforma o cinema numa série de imagens que ilustravam uma música eterna, né? Imutável. Ah, tem casos, né? Por exemplo, tem um caso. Tem casos, assim, vamos dizer, de fracasso. Vou falar assim, de produção que não. Sabe quando não rola, não te prende, né? Tinha uma série que era o Jornada nas Estrelas. Star Trek, todo mundo deve conhecer, né? E ficção e tal. E aí tinha o seriado, né? Isso anos 60 para 70, né? E aí resolveram levar para o cinema, claro, natural, franquia chega no cinema. Hoje em dia é direto isso, né? Da HQ para o cinema, hoje é um pulo, né? Enfim, aí resolveram fazer o filme, né? E quando fizeram, acho que se não me engano isso vale para os primeiros dois filmes, né? Ficou aquela coisa, não, vão ver na tela grande, então aquelas tomadas do espaço, né? E a trilha, puseram uma trilha pesadona, maçante, aquela orquestra e tal. O filme todo
ficou um troço meio lento, queriam fazer uma coisa especial para o cinema, sabe? E não perdeu o ritmo, sabe? Não rolou muito, né? Então demorou para eles entenderem como fazer essa passagem, né? Então isso é uma coisa que às vezes se comenta, pô, os primeiros filmes ali dava sono, né? Ficava aquela coisa meio parada, tal. Mas hoje enfim, aprendeu-se com isso, né? A partir de várias experiências como essas, os compositores hoje que trabalham, né, no audiovisual sabem que, ah, mesmo que ele pense na criação para uma determinada sequência do filme, na hora da montagem, que é o diretor que vai resolver isso, né? Então pode achar um outro lugar, de repente você compôs algo para um trecho, quando você vai ver, vai parar em outro lugar, né? Dessa forma, você procura achar originalidade, você procura casar o melhor possível, mas com uma coisa que vá além um pouco dessa ilustração, né? Simplesmente ilustração, né? Não precisa fazer coincidir exatamente a música com a imagem. Você tenta outras aproximações. Quer ver um exemplo? A gente vai comentar depois mais. É quando a gente faz o contrário disso, a oposição. Então, de repente, quer ver um efeito dramático interessante? Você tem uma cena lenta, alguma coisa parada, tal, você bota a música rápida, uma música frenética, tal, e dá uma estranheza, né? Ou o contrário, né? Uma super cena de guerra, tal, e aí você bota um som lento e dá um efeito estranhíssimo. Não é ilustração, isso é o contrário da ilustração musical, é outra coisa, né? Mas em termos de drama, de passar mesmo a dramaticidade, é interessante, né? Muito bem. A música pode se confundir com os diálogos e ruídos, estou retomando o texto. A música se confunde com diálogos e ruídos, não há condição de tratá-la como uma obra completa, né? Antigamente tinha aquela, sei lá, um concerto, então, uma música inteira longa para fazer, para casar com o filme. Hoje em dia a gente não tem tanto isso. A minha experiência me fez descobrir outro aspecto da música de cinema. Seja qual for o seu interesse, o filme cansa o público pela duração. Se a gente acrescenta música em alguns trechos, né, você gera na pessoa uma espécie de. Você reativa a sensibilidade. Então você pode usar a música em certos momentos para dar aquela acordada no cara, pega ele de novo, né? O cara já está quase mudando de canal se for na televisão. Daí você coloca aquilo, dá, a pessoa fica ligada de novo, né? Então se usa isso. Elementos imprevistos, né? Você pode colocar e depois tirar, e aí o cara tá prestando atenção quando entra um diálogo importante, enfim. Conservar-se-á essa função na música, sobretudo agora, que os filmes estão cada vez mais longos, é uma tendência, e com muitas falas, né? Enfim, que mais? Há muitos motivos para esse alongamento dos filmes. As pessoas preferem permanecer sentadas tranquilamente no cinema ou diante da TV a participar da vida real. Hoje em dia, quem de nós nunca passou, sei lá, um fim de semana maratonando séries, esse tipo de coisa, né? Acho que é mais comum até na TV do que no cinema. Isso você pega e assiste um monte de episódios. Tem aqueles malucos por série, né? Eu até que não sou tanto. Tem gente que eu conheço que, nossa, fica assim 10 horas, né? E aí fica tal. E aí ele dá uma dica, né? Ele conversando com outro diretor amigo dele, ele fala, pô, o que será que o público vai achar? E ele fala assim, esse colega fala, faça um filme de um tamanho, um episódio de um tamanho que não canse a pessoa, para que a pessoa não chegue a ter vontade de ir embora, né? Muito bem. Se a música é necessária, a música é necessária para muitos filmes, né? Mas o filme, se for muito longo, essa necessidade de você reativar a sensibilidade, de você colocar de novo o cara ali, é maior ainda, né? Para nós diretores, ele fala, para nós diretores de cinema é uma coisa quase automática. Se você faz um filme a ver a música, opa, temos um exemplo diferente, né? Aí tá aí o Giovanni, o pessoal que estava conversando comigo sobre o filme Mãe. Olha, pausa que eu vou fazer um comentário. Eu acho que talvez todo mundo da sala tenha visto no filme. Eu vou confessar uma coisa, que eu assisti esse filme, achei uma loucura, né? Mas eu não quis ler nada antes, né? Eu não me preparei, eu fui assistir.
e fiquei inquieto pra caramba, né? Depois eu fui, porque eu estava preocupado principalmente com o aspecto sonoro, né? Mas depois que eu fui ler e principalmente ver críticas, os youtubers, esse pessoal que comenta os filmes, inclusive assistir coisas de dois teólogos que comentam o filme, muito legal. Aí eu fui entendendo melhor toda aquela sequência. Então isso deve acontecer talvez com vocês, né? A gente vai perceber, nossa, então é isso, tal, né? E eu estou trazendo esse exemplo, né, cutucado por alguns alunos aqui, porque é um filme que vai um pouco na contramão dessa história que os diretores de cinema muitas vezes usam, que é assim, quando tá perigando cansar, joga uma música, coloca uma música, né, dá um estímulo sonoro, né? E às vezes não. Então você, nesse filme Mãe, 2017, se não me engano, aí eles fazem de uma outra forma essa interação, né? Muito bem. A música é indispensável. Nos meus filmes, aqueles dos quais eu tinha uma visão de conjunto, eu estava consciente dos meus objetivos todos, eu sabia, em determinado trecho eu quero música para sustentar a narrativa, né? E aí ele cita, num certo filme eu queria só discos banais daquela época, que chegasse num quarto de hotel barato, sabe aquela música, aquele ambiente barato e tal, na sala de restaurante, né, no ambiente do restaurante e tal. Outros eram filmes com um elenco grande, cenas muito amplas, muita gente e tal. E aí ele parte para uma orquestra sinfônica, né, para uma pegada mais de preenchimento, de coisa grande, né? Beleza, encontra. Aí ele fala de um compositor, sua música deu força às cenas de multidões e às fábricas. Então você tem uma cena de fábrica, e aí em vez de você colocar simplesmente os sons da fábrica, você pode colocar uma música, gera algo diferente. Você pode com isso atrair um lirismo, né, para uma cena que, caso você não tivesse ilustração musical, caso você não tivesse a criação, ia ser uma cena, vamos dizer, cotidiana do trabalhador, e ela adquire uma nova dimensão, né? Você pode fazer o contrário disso, né? Você tem uma cena lírica que é tornada mais dura, mais crua, porque você retira o som. É interessante isso, né? Que mais? Danton, outro filme dele, é acompanhado de música moderna, mas moderna de época. Que aí ele buscava outra coisa nesse caso. Ele buscava angústia, transmitir angústia, né? Bom, aí ele fala assim: existem colegas, né, que acham que a boa música de filme é inaudível, que você não percebe. E o Vajda ele fala: não concordo com isso, né? Mesmo que você acredite nisso, não fique comentando isso com o criador, né, com a pessoa que está na parte do som, porque você está desmerecendo, desencorajando o trabalho dele, a criação, né? Então, o sentido geral dos textos do Andrés Vajda, o livro chama Um Cinema Chamado Desejo, esse livro que eu estou compartilhando com vocês, no sentido de valorizar muito a criação, né? Então ele fala bastante disso. Muito bem, então esse é o texto sobre música e ilustração musical. Então, em alguns momentos, a gente fica mais não sei se eu posso dizer na superfície, né? Você vai lá na coisa mais ilustrativa, tá? Então, usa bancos sonoros, né? Isso é legal para fazer coisas curtas, né? Eu queria até propor uma atividade para vocês, tem até duas atividades aqui propostas, e aí eu quero conversar com vocês para a gente combinar isso, que são as seguintes. Ó. Ilustração sonora, né? O que a gente está falando agora. Pontual, buscar exemplos e enviar via chat ou ambiente virtual. Pode ser num ambiente virtual, talvez. Aí eu vou ter que abrir uma atividade lá, né? Então eu queria que vocês buscassem exemplo de cenas, de preferência o YouTube, que tá ali, você manda só o link, né? Alguma cena onde você percebe que o som da cena, ele está simplesmente fazendo a ilustração do que está acontecendo, né? Então não é dar clima, não, tá trazendo um mistério, não. Ele está colocando exatamente os efeitos necessários para transcrever aquilo. De modo que, vamos dizer assim, a ilustração sonora, talvez uma maneira de explicar para vocês, a ilustração sonora é aquilo que faz uma pessoa
conseguir escutar a cena de olho fechado, o cara não está assistindo, mas ele escuta a cena e entende tudo o que aconteceu. Tem uma pessoa sozinha, daqui a pouco chega os outros, fica aquele barulho de um monte de gente, daqui a pouco um sai de carro, passa por um corredor, você ouve aqueles passos com eco, né? Daí vai lá, pega o carro, sai cantando pneu, você escuta isso, barulho e tal. Tem uma freada brusca, você escuta. Então, se você assistir um filme desse de olhos fechados, se você estiver só escutando, você praticamente consegue contar a história, né, só pela ilustração sonora. Né? Dá para entender, né, como é que é isso. Então a dica é, várias cenas de comédia trazem isso, e a minha dica pessoal, afetiva, são os Três Patetas. Né? Que tem coisas malucas, do tipo o cara bateu uma frigideira na cabeça do outro, daí você vai escutar um barulho, que é para associar uma batida da frigideira. Claro que não bateu a frigideira na cabeça, é verdade, né? Então tem aquele ruído, mas o ruído fica exatamente imitando o que seria imaginado como o som daquela coisa acontecendo, né? Tá? Isso é ilustração sonora, né? Então tem duas coisas para a gente fazer, para propor para vocês em termos de ilustração sonora. Uma, é isso que eu falei, pega exemplo no YouTube, uma cena que você percebe lá, um trecho de filme, alguma coisa assim, que você identifique que tem ilustração, né, sonora, ou seja, que os ruídos estão sendo produzidos ali, aparecem à medida que as coisas vão acontecendo, e se você fechar o olho, você meio que consegue entender a sequência, tá? Vocês podem fazer uma pesquisa dessa e a gente combina um prazo aí. Acho que talvez seja melhor deixar solto e deixar abrir uma tarefinha no ambiente virtual, né? A gente deixa uns 10 dias lá e tal. E aí vocês vão só copiar o link, ó, achei isso, tá? E a gente comenta depois, tá? Isso é uma coisa. A outra proposta, a partir desse conceito de ilustração sonora, é preparar um videozinho curto, de 40 segundos a 1 minuto e 20, assim, sabe? Não passar de 40 a 80 segundos. E aí, o que eu acho que é mais fácil, talvez, mas eu vou deixar aberto para vocês, é a gente pensar tirinhas de HQ. Sabe aquelas tirinhas? São poucos quadrinhos, 3, 4 quadrinhos ali e tal, e você fazer a montagem disso, né, com um som. Criar um som que traduz aquilo. Eu tenho até algumas tirinhas que eu posso compartilhar com vocês. No JPEG mesmo, né? Eu posso, de repente, abrir. Eu posso abrir lá no ambiente virtual para vocês jogarem. Mas, assim, tem tanta coisa, né, gente? Queria deixar livre, assim, para caso alguém queira... tenha alguma ideia de alguma HQ específica que queira fazer, né? Então, são duas tarefinhas para a gente fazer, ilustração sonora, né? Vamos abrir essa dos exemplos. Alguma dúvida nessa questão dos exemplos de ilustração sonora? Professor, eu tenho só uma dúvida. Pode falar. Como eu sei separar a paisagem sonora de ilustração sonora? Porque para mim é meio Legal. parecido, sabe? Excelente comentário. Mas, tá, eu entendo a tua dúvida, mas na verdade dá pra gente diferenciar assim. Vamos pensar assim, a paisagem sonora... Eu vou fazer um exercício hoje de paisagem sonora. Vamos experimentar uma coisa aqui daqui a pouco. Ela tem a ver com o clima, o ambiente. É uma espécie de ambiência. Então, é como se fosse aquele som incidental. Lembra? Aquilo que a pessoa não está planejando fazer um som. Eu vou pegar um violão e vou fazer isso. Não. O som incidental é quando você está andando pela rua, tem um cara tocando violão ali e tal, ele está dando um clima. Você não... Claro, o sonoplasta, o cara que está criando, ele... Para a gente nada vai ser por acaso. A gente vai sentar e vai organizar. Né? Mas... vamos pensar, a paisagem sonora são esses sons que às vezes a gente não percebe muito, eles estão dando clima. É um som do ambiente, né? E a ilustração é quando aquela coisa mais pontual. Então, tropeçou, vai surgir um barulho, né? Bateu a porta, você vai pôr exatamente o som de uma porta batendo.
Isso não é paisagem sonora, isso aí é o foco naquele momento, naquele específico momento. Você ilustrou aquilo. Se o cara tiver de olho fechado e escutar, ele vai saber que bateu uma porta. Né? Então isso é ilustração. A ilustração é pontual, é ali bem, é a mira precisa. Né? E a paisagem, ela é o que tem em volta. É uma coisa mais assim espalhada, mais dispersa, né? Então, deixa eu pensar um exemplo. Tá fazendo uma filmagem, você quer passar um ambiente de campo, né? Ah, o cara não tá em São José, não tá no centro, ele tá lá, tá em Monteiro Lobato ou São Francisco Xavier, né? Aí você vai pensar na paisagem sonora. Você vai provavelmente colocar sons de pássaro, provavelmente. Né? Não significa que vai passar um passarinho voando, não é nada disso. É o clima, é o ambiente, é a paisagem sonora. Né? Entendi. Isso é a paisagem. A Obrigada. ilustração bateu a palma, fez aquele barulho. Deu um tiro, apontou a arma, deu um tiro, o barulho do tiro. Isso é a ilustração. Beleza? Olha, tá próximo mesmo. As coisas estão caminhando, mas dá pra gente diferenciar. A ilustração é mais aquele momento exato, é o casamento ali, tá? A parte da tirinha HQ, você pode dar um exemplo? Eu não entendi muito Sim, bem. deixa eu ver se eu... vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui um pouquinho isto. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu vou abrir aqui a página nossa da disciplina, ambiente virtual. Ah, peraí. Deixa eu só aproveitar uma coisa, que eu acho que eu tenho uma coisa aqui que vai dar certo mostrar para vocês. Peraí. Show all Windows. Vamos ver se vai dar certo. Eu estava vendo um vídeo. Peraí. Aqui, ó. Aí o problema de compartilhar vídeo aqui, às vezes não é tão... Esse aqui é uma ceninha dos Três Patetas. Deixa eu ver como é que eu faço. O som não sai muito bem quando a gente compartilha por aqui, mas deixa eu ver se eu... Tem um esquema de... peraí. Share sound. Eu vou otimizar aqui para colocar mas é coisa de 10 segundos. Só peraí. Vou pôr mais um. Peraí. Estou montando aqui. Vamos ver se funciona esse. Vou aumentar um pouquinho. Vamos ver se dá para vocês ouvirem. Não sei se vai ficar muito bom, mas é para... Vocês estão vendo, aí vocês estão acompanhando o... Está vendo na tela uma cena do YouTube aí? Tá aparecendo? Sim. Tá. Então, beleza. Então eu vou colocar aqui para vocês um trechinho. Vocês ouviram? Conseguiram ouvir aí? Não sei se ficou legal o som. Vou voltar um pouquinho. Assim. Então, isso aqui é ilustração sonora, tá? Vamos de novo ali. Então, é um trechinho mínimo. Então, ele vai tomar um copo d'água, você vai escutar, tá tomando, né? Na verdade, não é água, né? A gente percebe que isso claramente não é água, né? Dá a entender que é outra coisa, né? Porque ele toma, e o troço deve ser uma bebida forte pra caramba. Então é claro que isso é uma comédia, né? Então tá brincando, é o som real, o cara não vai ter uma explosão dentro dele, né? Mas é uma brincadeira de ilustração sonora, né? Começa com uma coisa mais realista, enfim, que é o líquido, né? E em seguida aquela reação. Então isto não é paisagem, não é clima, não é ambiente, é o que o cara sentiu, né? Ele partiu para esse... Então aí você tem duas... no mesmo exemplo, alguns segundos, você vê duas formas de pensar a ilustração sonora. Uma é aquela coisa, entre aspas, mais realista, é o som do líquido, tá entornando o líquido, tá bebendo ali, virando. Bem literal mesmo, a ilustração sonora tradicional, bem isso. E a outra é
vamos dizer, um efeito psicológico, o que ele sentiu. Então você cria aquele... Né? Na comédia, a gente funciona bem pra caramba. Esses exageros, eles são muito bons, né, pra comédia. Então funciona bem legal isso. Tá. Desculpa, a gente estava falando de outra coisa que eu lembrei que eu estava com essa cena aqui. Eu falei, não, deixa eu compartilhar com a galera e tal. Bom, e aí vocês estavam perguntando da tirinha, né? Então deixa eu abrir aqui. Eu vou fechar agora esse. Eu vou lá na sonoplastia, vamos ver. Eu acho que eu tenho umas tirinhas aqui. Tá? Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês a tela. Aqui é a página que está no ambiente virtual. Deixa eu ver se eu acho. Aqui é o Santos Futebol Music, né? Que é o clipezinho para vocês ouvirem depois. O cara fez isso numa sala de concerto, tá? Aqui música medieval. Tem outros exemplos que eu vou mandar para vocês. Um monte de exemplos que eu estou pensando. Aqui, ó. Vamos ver se aparece algum. Vou tentar abrir esse. Estão vendo a tirinha aqui? Estão vendo o quadrinho? Então, olha só. Charlotte Brown aqui no bonito. Então vai acontecer na cena, vai perguntando, conversando e tal. Com certeza? Não, senhora, de jeito nenhum. Não, senhor. Não precisa ser tão enfático. Então aqui é um diálogo, né? Não precisamos gravar a fala exatamente sendo feita, pode até ser feita assim. Mas aqui a minha ideia era a ilustração, só pode ser feito com o texto mesmo. Por que você fala assim tão alto? Então você tem dicas aqui, o próprio quadrinho, a cena, está dizendo o que você pode explorar aqui. Então a pessoa vem conversando com uma intensidade normal de som, falando normal, a outra só responde gritando. Não, e fica repetindo, gritando, deve ser uma coisa meio estridente, né? O outro fala, não precisa ser tão enfática, né? Então tá enchendo a paciência, né? Por que você fala assim tão alto? Não estou falando alto, o meu tom de voz é assim mesmo. Então, né? Aqui é uma tirinha que dá pra gente sonorizar. Ó aqui, o cachorrinho com aquela sensação de que... Porque o cachorro, você sabe, né? Ele sente muito mais o som. Então ele tá aqui, o negócio tá irritando pra caramba, né? Você precisa ouvir quando eu falo alto de verdade, como agora. Aí ela começa a gritar mais ainda, o cachorro tá tremendo, né? Ou quando minha voz fica aguda de verdade, como agora. Então, tem várias dicas aí, né? Essa ceninha. Tá? Vocês chegaram a ver a tirinha aparecer para vocês aí? Então, nesse exemplo, é uma tirinha em que estão dadas as pistas ali, né? A pessoa fala alto, a pessoa provavelmente tem uma voz meio desagradável, estridente, incômoda, né? E a partir de um certo ponto, quando as pessoas rola uma certa irritação, não precisa falar desse jeito e tal, e ela vai piorando, vai falando cada vez mais alto. E aí ela fala, quando tá agudo de verdade. E o cachorro é um termômetro aí do que está acontecendo na cena, ele vai ficando cada vez mais perturbado, né? Porque o cachorro, sabe, né? Soltar fogos de artifício, cachorro e gato, nossa, sofre pra caramba, né? Então, eu acho que é um exemplo legal que mostra os efeitos do som. E aí, que seria a ilustração? Seria você, por exemplo, gravar essa leitura, né? Exatamente seguindo o que está acontecendo. Então a pessoa vai falar alto, vai ficar cada vez mais estridente, vai ficar cada vez mais alto. E aquilo. E pode entrar um ruído, se quiser dar um ar cômico, pode entrar um pouco essa coisa do psicológico, que nem o cara quando toma a birita lá. Pode entrar alguma coisa assim do cachorro, um efeito para dizer que tá ficando, uma coisa tá ecoando ali, o cara tá. Então a ilustração musical é isso, né? Você daria bem para fazer num exemplo desse. Deixa eu ver se eu acho alguma outra aqui. Eu tinha separado algumas. Deixa eu voltar aqui. Tem outra. Essa aqui, ó. Vou abrir mais um para vocês. Tá, essa aqui é muito curtinha, eu vou compartilhar, mas dá bem também para fazer. Share screen.
Peanuts, né? Ritmo do bang. Lá vem o idiota do Linus. Acho que já chegou a hora de dar um belo susto nele. Isso tudo está sendo pensado. Você vê que ele não está falando, na real está pensando. Aí vai vir um som, né? Um som onde ele tenta assustar o menino. Então aqui, claro, você vai fazer ilustração sonora disso, você vai fazer um rugido aí, né? Vai colocar um rugido, uma gravação. É legal trabalhar com banco sonoro nesse tipo de coisa cômica. Então você vai buscar o ruído aí, sei lá, de um urso, sei lá, de um cachorrão bravo, enfim. Faz aquele susto, o cara não dá muita bola. Em seguida, ele, ele reage fazendo um bang. Então ele vai fazer um som de tiro. Ele, óbvio, não tá com a arma, mas ele vai fazer um bang. E aí, o legal aqui, né, a brincadeira seria você fazer uma ilustração sonora de um modo que isso explica o susto, porque o cachorro leva um susto danado, né? Ele ia dar um susto e no fim ele ele toma o susto, ele fica assustado, né, com esse bang. Então esse bang deve ter sido uma coisa muito caprichada, muito especial. E aí no fim você vai falando, um tiro, que pontaria perfeita. Um tiro só, né? Que pontaria perfeita. Consegui matar o cara com um tiro só. E o cachorro fica com aquela cara, né, de que não gostou, né? Então são cenas cômicas bem curtinhas, onde estão dadas as dicas de sonoridade que você pode fazer, né? Agora, esse aqui na parte. Aí é muito, gente, a questão do estilo de cada um, quem que curte mais o quê. Vou dizer para vocês que eu acho que uma fonte riquíssima desse tipo de sonorização, de ilustração sonora, que dá para fazer bem, além dessas coisas de Snoopy, enfim, de quadrinhos mais infantil-juvenis, se você pegar Faroeste, você pegar aqueles gibis de Tex, por exemplo, é interessantíssimo. Eu tenho uma aqui no celular, eu tenho uma coleção de cenas de quadrinhos, assim, que vocês já perceberam que eu sou um alucinado, né? Eu coleciono essas coisas. Mas tem algumas cenas que são muito legais. Então, por exemplo, tem aquele monte dos bandidos lá, os inimigos os traficantes estão fugindo e tal. Aí eles começam a atirar e eles param ali, começam a montar para atirar. E aí o Tex vira pro cara e fala, e aí, agora o que fazemos, Tigre? Música para eles, música! Aí começa a encher de bala, né? Tiro, tiro, tiro. Então, e eles brincam, né? Música, música, vamos tocar, liga o instrumento, vai, manda som. E aí é tiro, né? Não é som. Mas então são cenas onde a gente fica... Ela quase que pede a ilustração musical. Sabe? É uma coisa que casa muito bem. Então, quando é essa coisa assim mais direta, né, essa narrativa mais direta, isso se usa muito também em publicidade. Às vezes você quer aquela coisa mais direta mesmo, né? Então, é ilustração sonora, né? Você vai exatamente, bota os tiros, né? O outro responde, então um tiro de perto, tiro de longe, o que está usando, né? Você vai trabalhando isso. Ilustração sonora. Então, Tex sempre funciona. Eu tenho toneladas de revista Tex, assim, e se isso interessar para vocês, eu posso pegar algumas cenas, escanear. Essas aqui é coisa que eu tinha aqui fácil, né? Que eu coloquei para vocês de Peanuts. Mas, enfim. Deixa eu voltar só para uma coisinha aqui que a gente estava passando a minha programação, né? Vou voltar aqui só um pouquinho. Então, aqui... Tá. Som direto, ilustração sonora, buscar exemplos. Então, aqui são duas coisas, né? Uma coisa seria buscar exemplos de ilustração sonora e mandar o link. A outra seria preparar um vídeo, escolher tirinhas e tal. Esse aqui a gente precisaria talvez de mais tempo, organizar aí para, enfim, para vocês prepararem isso, seria bom a gente ter um tempo para selecionar as tirinhas e tal. Então, o que eu pensei? Talvez a gente possa, assim, primeiro, essa coisa dos links, né? Primeiro a gente abre uma tarefinha e vocês mandam links de coisa que uma cena que você percebe, nossa, essa cena é bem de ilustração mesmo, tá mostrando, né? Essas de comédia vocês vão achar fáceis. Aí a gente dá uns dias aí e tal, seria já uma coisa a mais. E depois eu vou selecionar uma ou duas que eu acho muito legais, a gente coloca na tela, coloca pro pessoal ver e tal, fica legal. E aí, enquanto isso, eu vou deixar por enquanto mais aberto de vocês pensarem, né? Que tipo de tirinha que vocês gostariam, que tipo de HQ, né? E a gente faz isso com mais tempo, né?
A gente vai definindo, talvez semana que vem a gente pudesse fechar o que cada um vai fazer em termos de tirinha. Gente, esse tipo de produção sonora, de ilustração a partir de uma tirinha, né? Pessoal, esse tipo de coisa não precisa. Aí eu quero ouvir vocês. Talvez a gente pudesse fazer em dupla. Eu não sei como é que é para vocês criarem essas coisas em dupla, montarem, mas vocês se viram também, dá para fazer, né? Ou se alguém quiser falar, não, professor, eu prefiro fazer sozinho, vou pegar um negócio lá que eu já escolhi e tal, sem problema também. A turma é uma turma pequena, então dá pra gente fazer. Eu acho que essa da ilustração da HQ, eu acho que podia ser. Eu sempre acho legal dupla, eu gosto, porque são duas pessoas opinando, eu acho que rola bem. Mas, então, seria assim, individual ou em dupla. E os exemplos de ilustração sonora, esses que você vai procurar no YouTube, provavelmente, né? Ou, enfim, algum outro site que você tem uma ceninha, cenas curtas, né? Não é? É coisa assim, curtinha pra gente poder sacar bem, olha, isso aqui, bem, né? E direto ao ponto, né? Esses aí talvez pudesse ser individual, né? Cada um achar um link que achou interessante, tá, professor? De repente você fala assim, professor, esse clipe aqui tem 4 minutos, né? Mas no minuto 2, com 2 minutos, tem uma cena assim, essa cena é ilustração sonora. Beleza, só me direciona, né? Para eu sacar onde é que você percebeu isso. Assim, mas eu acho que se vocês pegam clipes curtos, vídeos curtinhos, é mais fácil, né, de fazer. Claro, eu vou deixar solto para vocês aí. Então, esse do link, eu acho que seria a primeira coisa para a gente fazer. Enquanto isso, vocês vão amadurecendo a ideia de quadrinho, o que vocês pensam, né? Ou, gente, na boa, se vocês tiverem alguma contraproposta, não, professor, em vez de quadrinho, sei lá, queria. Se tiver alguma outra ideia aí, a gente pode. Me falem, né? Eu gosto da. Eu estava pensando assim, ter uma coisa da criação a partir de imagens, né? Por isso eu pensei HQ, que eu acho que rola muito bem, né? Mas tudo bem, se você tiver alguma outra ideia, né, que use imagens, né? E a outra é a localização do link, acho que isso é tranquilo para vocês fazerem, né? Certo? Então a gente entra agora numa pegada da disciplina de fazer mais essas tarefas, trocando ideia, tal, vendo, né? E a gente vai comentando, né? Eu queria começar a fazer mais por aí. Não ficar aquela coisa de aula mesmo. Mas tem uma coisa. Eu também queria fazer alguma experiência com vocês aqui, aproveitar esses minutinhos. Então deixa eu puxar aqui uma outra. Eu fiz uma. Peraí. Eu tenho dois experimentos aqui. Eu quero ver qual que vai ser legal da gente fazer. Vou agora, para a gente trabalhar um pouco a noção de paisagem sonora, eu vou chamar de percepção sonora. Eu vou propor então uma coisa diferente. Isso a gente faz agora, jogo rápido. Que é o seguinte. Vou compartilhar aqui. Tá? Tá. Eu vou só mexer um pouco. Então vocês estão vendo aqui um experimento, eu chamei de experimento 4, que na verdade tem um. Epa! Parou de compartilhar? Estava compartilhando aqui e sumiu. Peraí, deixa eu voltar. É um experimento que vou fazer, pela primeira vez eu vou pensar isso de um jeito diferente, né? Aqui a gente fazendo à distância, que é o seguinte, vou ficar quieto um pouco, tô falando pra caramba, né? E aí a gente vai pensar isso aqui, ó, percepção sonora. Então todo mundo quietinho, tal, microfone fechado, sem problema. Então é somente isso, 2 palitos. Faça silêncio, né? Preste atenção no seu entorno. Enfim, cada um está na sua casa e tal. E eu quero que vocês anotem os 3 sons mais relevantes que você percebe. Os 3 primeiros que destacam para você. Professor, mas eu estou trancado no banheiro, no silêncio do aná. Se vira. Vai ter, procura, presta atenção, pensa nos 3, né, fique atento. 3 sons mais relevantes. Passou um carro lá longe. Não sei. Anota os 3 sons mais relevantes. Aí eu vou pedir para vocês mandarem isso para mim, coisa de 5 minutos aí no máximo, que vocês vão ter esse momento de escutar, e mandem para mim no chat, só que assim, da seguinte forma,
modo privado. Então você não vai mandar mensagem para todo mundo. Sabe como é que é? Manda só para o professor, tá? A gente vai aproveitar o Zoom aqui. Você manda a lista do modo privado e eu vou ver. Aí todo mundo vai mandar, são 8, 9 alunos, eu vou rapidamente montar uma lista aqui na sala de tudo que a gente está percebendo. E a gente vai conversar um pouco sobre o se essa lista é representativa, o que significa isso, como é que nós estamos vivendo e tal. Aqui a proposta, então, não tem nada a ver com ilustração sonora. É outra coisa, é uma percepção. E aqui, o que é a minha meta, objetivo, é que a gente vá percebendo como é essa paisagem sonora para nesse nosso momento, que é um momento de pandemia. A gente ainda está dentro dessa pandemia, né? Então, com certeza, assim, é um spoiler, mas que é uma coisa evidente, é óbvio que se eu fizesse uma lista dessa em sala de aula, todo mundo em sala de aula, um pé do outro, tal, bate carteira, levanta, sai, ia sair um monte de outras coisas. E agora, a paisagem sonora onde a gente está imerso é diferente. Tá? Então são 8h16 aqui no meu no computador. Coisa de 3 minutos aí. Eu vou pedir para vocês. Vou fechar, ficar quietinho aqui. A gente vai contar uns 3 minutinhos. E aí vocês. Aí eu vou ler para vocês. A gente vai. Bom, como é muita coisa, eu acho que a gente podia fazer assim. Eu vou lendo agora. E aí a gente vai colocar no nosso, vamos dizer, nessa nossa lista sonora, aqueles itens que tiverem pelo menos 2 menções. 2 pessoas falaram, então eu estou entendendo que ela é representativa. Às vezes é uma coisa muito específica, que só na casa do cara tem, sei lá, uma britadeira, aí não entra. Não. Mas vamos ver o que aparece, né? Então, eu também tenho um barulho que eu estou ouvindo aqui. Vou colocar para falar, vou misturar, não vou nem dizer qual que é o meu, vou tirar o nome de todo mundo aqui. Tá. Então já tô quase, tô dando uma limpadinha aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês, a turma que está aqui, cada um está na sua casa, tem alguém que está próximo um do outro? Não, tá cada um. Ninguém mora junto, não, né? Ninguém tá. Né? Tá cada um no seu canto mesmo, né? Professor, aonde que você mora aqui em São José? Cara, eu moro bem no centrão. Ah, tá explicado. Por quê? Pelo barulho? Não, a ambulância, na hora que você falou da ambulância, passou acho que 30 segundos, passou aqui, daí depois passou de novo aí, passou aqui de novo. Olha, cara, nossa, então, ó, que legal isso. A gente você, rapaz, você puxou uma coisa legal aqui, que é a espacialização do som, né? Isso é muito interessante. Então você está fazendo uma filmagem, olha que legal isso. Você está fazendo uma filmagem, então, sei lá, tem 2 pessoas, pode até ser uma cena desse tipo, 2 pessoas numa chamada de vídeo, né? E aí de repente passa uma coisa aqui, conta tanto tempo, passa no outro, então você já consegue entender a distância em que eles estão, né? Dá para fazer coisas muito legais nisso. Dá para pensar, por exemplo, um encontro em pessoas que estão a uma certa distância, então aquela conversa tensa, ela começa com uma sirene numa chamada, vai 10, 15 minutos, quando está terminando a conversa, que o negócio está arrebentando, aparece a sirene do outro lado. Então você cria toda uma narrativa, né? É muito rico isso, a gente conta a história de uma outra forma, só com esses efeitos, né? E aí não é ilustração, aí é a paisagem, é o clima que a gente vai... Né? Bom, então vamos lá, vou começar a ler aqui e a gente vai fazendo um rankingzinho improvisado. Então, conversas, né? Cachorros, carros na rua, cadeira rangendo, cachorros de novo. Então, cachorro já tá com 2 pontos. Cachorro... TV no quarto ao lado. Beleza, eu espero que seja no quarto ao lado mesmo. Ventilador, cachorro latindo. Gente, cachorro tá em primeiro lugar aqui, hein? Cachorro latindo. TV.
outra TV aqui. Então a TV já entrou também com 2 menções. Estou fazendo. Daqui a pouco eu ponho na tela aqui o que a gente tem. TV. Nossa, tem mais um cachorro. Mas quanto cachorro? Nossa, gente. Peraí, então, deixa eu voltar aqui. Já me perdi. Cachorro. Tem mais um. Então, o cachorro é o que mais apareceu. Depois, sons de carro. Carro também tem 2 menções. Que mais? Moto e ônibus. Então, moto. Estou fazendo a minha listinha. Também tem aquela coisa, né? Mesmo o trânsito, o horário interfere. Chuveiro ligado, água correndo. Que mais? Talheres e pratos. Isso é o som que eu quero fazer daqui a pouco. Gato. Opa! Tem 4 pessoas mencionaram cachorro e uma pessoa mencionou gato. Interessante, gato costuma ser mais silencioso, né? Mas apareceu um gato aqui. Carros ao longe. Então vamos mais um ponto para os carros aqui. Que mais? Ventoinha do computador. Ventilador e ventoinha, será que a gente coloca junto? Eu vou colocar, sei lá, ventoinha. Vou colocar 2 votos para ventoinha. Tá, deixa eu ver o que mais. Crianças brincando, acho que eu já comentei. Moto apareceu, então tem 3 motos já. Deixa eu pôr 3 motos. Buzina de carro, então buzina e alarme, então na verdade som longe de carro, então mais carro. Acho que eu vou colocar buzina barra alarme, vou colocar de veículo, tá. Deixa eu puxar isso aqui, eu estou fazendo uma espécie de um ranking rápido aqui. Música baixa da Igreja da Avenida. Cara, que sorte essa pessoa que tá ouvindo a música baixa da igreja. Que daqui tem aqui perto, tem um negócio que quando tem culto aqui, rapaz, perto, não é baixo não. Música baixa da igreja na avenida, tá. Que legal, gostei. Esse deu um climão mesmo, ficou super legal. Música abaixo da igreja na avenida próxima, então aquele um fundo, isso é muito legal. Tem 2 notebook, então tem 2 notebook e 2 ventoinhas. Eu vou colocar, como eu descreveria então esse som? Um som bastante comum, né? É o, sei lá, som do computador, ruído do computador, ruído do computador, pronto, deixar meio genérico. Eu também estou ouvindo isso agora. Agora então eu acho que isso foi tudo? Foi. Então agora eu vou tirar aqueles que apareceram uma vez só. A música da Baixa da Igreja eu gostei tanto que eu vou deixar aqui como sugestão de clima. É uma possibilidade narrativa aí, né? Gostei muito disso. Bom, então vamos lá. Dando uma limpada aqui. TV já colocamos. Então, bom, todo mundo já sacou o que está em primeiro, né? Primeira coisa que mais apareceu, na verdade empatou. Cachorro, né? Com 4 menções e carros com 4 menções. Vou dar um copia e cola aqui para todo mundo ver o que nós temos. E vou mandar para todo mundo. Pera aí. Gente, tá aparecendo, teve uma última pessoa que me mandou e mandou mais um cachorro. Então acho que o cachorro realmente tá. Então, bom, vamos pôr um empate técnico aí. Mandei para vocês. Então esse é o nosso cardápio, tá no chat para vocês. Esse é o nosso cardápio sonoro, né? Carros, buzina, alarme de carro, cachorro 4, ruído do computador 4, moto 3, TV 2, ônibus. Aí tem as coisas mais pontuais, né? Conversa, tagueiras, coisa que vai e vem. Esse aí é incidental, acontece, depois some, né? Crianças brincando, música baixa da igreja na avenida. Isso eu achei maravilhoso. Tá, então é isso, né? Agora,
Primeira constatação, né? Se a gente tivesse em sala de aula, eu acho que ia ser bem diferente. Principalmente Urbanova, que Urbanova é, assim, não é exatamente Urbanova, mas a Univap, a universidade, ali fica meio distante, meio isolado, né? A gente não ia ficar ouvindo esse monte de carro. A gente não ia ficar ouvindo esse monte de cachorro também, provavelmente. Quem tem cachorro em casa aí? Tem gente com cachorro em casa, não pode, não tem outra, não é possível. Deve ter, ou senão um vizinho, né? Tá. Então, carros, buzina, alarme, cachorro, ruído do computador, a gente talvez ouvisse se fosse uma aula de laboratório, né? Pode ser, né? Moto, TV, acho que não. Bom, para mim, essa lista aqui coletiva nossa, ela é uma lista pandêmica, né? Dá para a gente sacar, ela, se você está falando de ensino, você tem um filme, você está discutindo a educação, se esses são sons, você já sabe que você está falando de março de 2020 para cá, que se fosse antes ia ser diferente. Então são coisas que a gente coloca para ir refletindo sobre a criação, sobre o clima, o ambiente, a paisagem, né? Deixa eu voltar de novo aqui só para a gente ter. Eu estou fechando já a aula, tá, gente? Só a lista da sala, então foi o que a gente fez. O que vocês acham agora, só para fechar a conversa, dessa lista? Ela representa a situação que vocês encontram? Acho que tá representativa, né? Falta alguma coisa? Tem alguma coisa assim, professor, mas aí eu li tudo aquilo ali, acho que parece bem completa do que temos, é o que tem para hoje, né? O que está inadequado? Eu só achei um pouco interessante crianças brincando, mas tudo bem também, né? Também é uma coisa que, gente, você está na sua casa, então tem vizinho, né? Esse efeito de vizinho que a gente não teria em Urbanova, né? Pensemos na paisagem. Então era só para a gente refletir. Pensemos na paisagem sonora para uma criação audiovisual. Então é um exemplo. A gente fez aqui um estudo muito rápido de paisagem sonora. Uma coisa que o Rafael me colocou pensando, né, é que naturalmente isso vai dizer também do lugar onde a gente está. Então eu e o Rafael estamos em São José, região central aqui, né? Tem alguém que está, por exemplo, numa área mais rural? Acho que não, né? Tá todo mundo mais nas urbanidades? Eu acho que sim, né? Até a música baixa da igreja era na avenida, então acho que tá todo mundo mais urbano. São sons urbanos, né? Eu diria assim, urbanos e domésticos, basicamente isso, né? Então é esse tipo de estudo que a gente faz, né? Quando você quer dar uma densidade, uma riqueza para uma produção, né? Eu acho que é muito legal a gente incluir um pouco dessas coisas, né? Não dá pra gente ficar só, não, coloca uma música intensa, sabe? Ou deixa só os diálogos. Não, isso aqui como é que eu vou dizer? Como se fosse um tempero. O cara tá escutando, tá assistindo uma cena, às vezes ele não tá percebendo conscientemente, ele não, o que você tá escutando? Talvez ele nem consiga dizer, mas isso, creiam em mim, isso ajuda a dar o clima. De um jeito ou de outro, sabe, aquele fundo, isso dá isso ajuda na riqueza narrativa da coisa, né? Beleza, a gente continua semana que vem conversando, né? Então, só para a gente combinar, para fechar aqui, então, eu vou abrir daqui a pouco uma tarefa no ambiente virtual, que é simplesmente de colocar um link, cada aluno coloca um link lá que achar legal, de ilustração sonora. Se for um clipe, uma coisa maior, mais longa, diz para mim, professor, 5 minutos, vai no 1 minuto e meio, tal, só para eu entender o que você achou ali de ilustração sonora. Pode ser a literal, que eu acho que é a mais fácil. Bater o carro, tem o barulho da batida do carro. Ou se quiser brincar com essa coisa da comédia, rola bem também, né? Tá? E só isso. Enquanto isso, a gente vai pensando nessa coisa da HQ, pensa nisso. Não vou cobrar por enquanto. Semana que vem a gente conversa, né? Para ver se a gente fecha isso.
Tem alguém interessado, por exemplo, que se interessaria em trabalhar com essa coisa do faroeste? Eu acho rico pra caramba isso. Se tiver, manda um alô pra mim. Que daí eu acho que eu, sei lá, ajudo, participo, enfim. Outras ideias que vocês tenham, quiserem me cutucar, pode mandar no balãozinho lá. Pessoal, tá combinado então, semana que vem a gente continua nesse modo remoto, tá?